No coração árido do sertão nordestino, entre a poeira e o misticismo, ergue-se a figura de Padre Cícero Romão Batista. Um santo, um líder político, um proscrito para a Igreja. Ele é o Padim Cisso, um enigma cuja verdade e mito se entrelaçam. Hoje, mergulharemos em sua vida para desvendar cada faceta, cada controvérsia, cada milagre, para que você possa, finalmente, saber toda a verdade sobre este homem que, décadas após sua morte, continua a mover milhões e a pulsar na alma do Brasil. Nossa jornada começa em 24 de março de 1844, no Crato, Ceará, berço de Cícero Romão Batista. Filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Ferreira da Siqueira, Cícero cresceu em um ambiente modesto, mas de forte fé, influenciado pela religiosidade de sua mãe, Dona Aquino. Desde cedo, sua inclinação ao sacerdócio era notória. Aos 6 anos, já demonstrava fascínio pela vida religiosa, e aos 12, fez um voto de castidade, selando seu caminho. Sua educação formal começou no Crato, seguindo para o Colégio Padre Inácio, na Paraíba. Em 1865, aos 21 anos, ingressou no Seminário da Prainha, em Fortaleza. Destacou-se por inteligência e profunda espiritualidade. Sua fé, alicerçada nos dogmas da Igreja, era permeada por uma sensibilidade para a fé popular, algo que o distinguiria e se tornaria uma constante em sua trajetória. Em 1870, aos 26 anos, Cícero Romão Batista foi ordenado sacerdote. O culminar de anos de dedicação. Mal sabia o jovem padre que seu destino o levaria muito além dos muros da igreja, transformando uma pequena vila em centro de fé e poder, e a si mesmo em uma figura mítica. 2 anos após sua ordenação, em 1872, Padre Cícero se mudou para o pequeno e esquecido povoado de Juazeiro, então parte do Crato. A história popular narra que sua mudança foi inspirada por uma visão de Jesus Cristo, pedindo que ele cuidasse daquele povoado, um rebanho sem pastor. Juazeiro, um palco de sua obra e martírio, era uma realidade de extrema pobreza e carência espiritual. Padre Cícero não hesitou. Mergulhou de corpo e alma na vida da comunidade, tornando-se não apenas um padre, mas um líder social e conselheiro. Sua abordagem pastoral era inovadora. Não se distanciava do povo. Visitava as choupanas, ouvia as dores e esperanças. Organizava a catequese, incentivava benfeitorias e promovia a caridade. Seus sermões, em linguagem simples, tocavam os corações, misturando a palavra de Deus com os dramas do cotidiano. Ele falava de esperança, resiliência e de oração e trabalho, lema que seria a base de sua filosofia. Dedicou-se à capela de Nossa Senhora das Dores, reformando-a e ampliando-a. Sua reputação de homem santo e pastor dedicado cresceu rapidamente. Ele operava pequenas curas com benzeções e orações, e sua presença trazia conforto. As sementes de uma devoção inabalável eram plantadas, e o povo de Juazeiro começava a ver em seu padre um verdadeiro padim, um protetor. A fé popular no sertão já era rica em misticismo. Padre Cícero, com sua sensibilidade à cultura local, acolheu essa religiosidade, direcionando-a sem desprezá-la. Esse acolhimento e proximidade com as raízes da fé sertaneja seriam cruciais para os eventos extraordinários que marcariam sua vida. Em 1º de março de 1889, na capela de Nossa Senhora das Dores, um evento extraordinário chocou os presentes. A Beata Maria de Araújo recebeu a hóstia consagrada das mãos do Padre Cícero, e diante de seus olhos, a hóstia se transformou em sangue vivo. O fenômeno repetiu-se diversas vezes, sempre na presença de Maria e com testemunhas, incluindo o próprio Padre Cícero. A notícia se espalhou como fogo por todo o sertão. Em meio à seca, o milagre da hóstia foi interpretado como um sinal divino, uma prova de que Deus havia escolhido aquela terra para manifestar sua graça. Padre Cícero, acreditando na veracidade do fenômeno e vendo os frutos de fé que ele gerava, defendia-o. A devoção ao Padre Cícero e a Juazeiro explodiu. Romeiros de todas as partes do Nordeste começaram a afluir ao povoado, buscando a bênção e a prova do milagre. A hierarquia eclesiástica, no entanto,
reagiu com desconfiança. O bispo Dom Joaquim José Vieira, temendo o fanatismo, enviou uma comissão investigadora. A primeira comissão reconheceu o caráter inexplicável. Mas uma segunda comissão, mais cética, submeteu Maria de Araújo a exames e interrogatórios exaustivos. O relatório final foi contundente: nenhuma evidência de milagre. Sugeria-se fraude ou histeria. A Igreja, buscando a ortodoxia, optou por uma explicação racional. As conclusões da segunda comissão foram um golpe devastador. Em 5 de outubro de 1891, o bispo Dom Joaquim emitiu uma carta pastoral proibindo qualquer referência ao suposto milagre, ordenando ao padre Cícero que dispersasse os romeiros e desencorajasse peregrinações. Maria de Araújo foi proibida de comungar publicamente e sugerida para isolamento. O objetivo era sufocar o fenômeno e restaurar a ordem. A notícia causou comoção em Juazeiro. O padre Cícero precisou acalmar a multidão, pedindo obediência à Igreja. Mas, em privado, estava devastado. Sua fé no milagre e sua lealdade ao povo entravam em conflito com a obediência à hierarquia. Após oração intensa, padre Cícero viajou pessoalmente à fortaleza para encontrar-se com o bispo. O encontro foi tenso. O bispo, de formação europeia, via a religiosidade sertaneja com desconfiança, considerando o padre Cícero ingênuo. Os argumentos do padre sobre os frutos do milagre, vidas transformadas, vícios abandonados, não foram suficientes. Dom Joaquim impôs uma ordem: padre Cícero proibido de celebrar missas públicas e transferido para um seminário. Maria de Araújo seria encaminhada a um convento. Padre Cícero, dividido, passou 3 dias em retiro. Ao final, decidiu não abandonar seu rebanho. Recusou-se a deixar Juazeiro, atendendo fiéis em sua residência enquanto Roma se pronunciava. Maria de Araújo também permaneceu protegida por beatas, com o fenômeno continuando de forma reservada. A reação da diocese não tardou. Em janeiro de 1892, padre Cícero foi oficialmente suspenso de suas ordens sacerdotais. Para um homem que dedicara a vida ao sacerdócio, era um golpe devastador. Mas, para surpresa das autoridades, teve efeito oposto. A suspensão intensificou a percepção de perseguição injusta, solidificando sua imagem de mártir. Nosso padre está sofrendo por nós, como Jesus sofreu, comentavam os romeiros. A suspensão das ordens sacerdotais de padre Cícero, em vez de enfraquecê-lo, solidificou sua imagem como mártir da fé, um herói do povo perseguido por defender a verdade. Romeiros e sertanejos por todo o Nordeste passaram a vê-lo como um santo vivo, que desafiava imposições de uma igreja distante, tornando sua figura um símbolo de resistência e autenticidade. O povo comentava sua santidade, forjada na adversidade. Os anos seguintes revelaram uma dualidade em Juazeiro. Por um lado, o povoado crescia a olhos vistos, atraindo milhares de novos moradores em busca de fé e oportunidades, transformando-se em um centro comercial importante. Por outro, vivia um conflito religioso insolúvel, com o padre Cícero no epicentro de uma batalha entre fé popular e ortodoxia eclesiástica. Mesmo suspenso, padre Cícero permaneceu o líder espiritual e moral incontestável da região. Sua influência transcendia o religioso, adentrando a esfera política. Ele compreendia que, para cuidar de seu rebanho, não bastava rezar. Era preciso atuar nas questões sociais e econômicas que afligiam o povo. A miséria, a seca e a fome exigiam ação concreta e liderança. Em 1911, Juazeiro obteve sua emancipação municipal. Padre Cícero foi eleito seu primeiro prefeito, cargo que ocupou por sucessivos mandatos, de 1911 a 1923. Essa eleição formalizou uma liderança já estabelecida e profundamente enraizada no coração do povo, inaugurando uma carreira política que o tornaria uma das figuras mais influentes e complexas do Nordeste. Na era do coronelismo, padre Cícero emergiu como um coronel sui generis. Sem vastas terras ou exércitos particulares, ele detinha um poder mais potente: a fé e a devoção incondicional de seu povo.
Utilizou sua autoridade moral e imensa popularidade para mobilizar e organizar a população, garantindo recursos e apoio político para o desenvolvimento de Juazeiro. Seu lema, oração e trabalho, era um guia prático para o desenvolvimento material. Ele incentivou a fundação de oficinas de artesanato, aprimorou técnicas agrícolas e promoveu a produção de bens comercializados com os romeiros. Juazeiro, antes adormecido, transformou-se em um vibrante centro manufatureiro e comercial. Padre Cícero doou terrenos para infraestruturas essenciais como o primeiro campo de futebol e um aeroporto rudimentar, e contribuiu para a instalação de escolas. Seu compromisso com o bem-estar do povo se manifestava em ações concretas de socorro durante secas e epidemias. A influência política de Padre Cícero se estendeu por todo o Ceará e além. Sua capacidade de articulação e mobilização foi testada na Revolta de Juazeiro, em 1914. Este confronto armado opôs o povo de Juazeiro à intervenção federal que buscava depor o governador Marcos Franco Rabelo, a quem Padre Cícero e seu aliado Floro Bartolomeu se opuseram. Sob a liderança do padre, e com a estratégia de Floro Bartolomeu, os rebeldes construíram o Círculo da Mãe de Deus, uma fortificação improvisada. Com fé e determinação, os jagunços de Padim Cisso, muitos deles romeiros, repeliram as tropas governamentais, garantindo a autonomia política da região. A vitória foi de repercussão nacional, consolidando a imagem do Padre Cícero como um líder político incontestável. Mas talvez a aliança mais inesperada e fascinante foi com Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço. A história popular narra uma relação complexa. Padre Cícero, em 1926, encontrou-se com Lampião, não como um criminoso, mas como um filho do sertão. Nesse encontro, o padre concedeu a Lampião uma patente de capitão dos patriotas, pedindo que defendesse o sertão contra a coluna Prestes. Essa atitude chocou a elite, mas para o povo, mostrava a sabedoria do padre em buscar ajuda onde ninguém ousaria. Essa relação não se limitou a um encontro. O Padre Cícero intercedeu pela cura de Lampião e buscou sua redenção. Essa capacidade de articulação e de ser respeitado por figuras tão díspares, de governadores a cangaceiros, é uma das verdades mais impressionantes sobre Padre Cícero. Ele navegava nas tensões do sertão com uma autoridade que ia além das patentes e das armas, baseada na fé incondicional. Ele era, ao mesmo tempo, um homem de Deus e um coronel espiritual, atuando em todos os níveis da vida pública para proteger e desenvolver sua amada Juazeiro. A vida de Padre Cícero é indissociável dos milagres e profecias a ele atribuídos, transformando-o em figura mística. Além do milagre da hóstia, inúmeros outros prodígios foram creditados à sua intercessão ou ação, consolidando sua imagem de santo vivo. Histórias de curas inexplicáveis se multiplicavam. Menino salvo de febre terminal, cegos que recuperaram a visão, paralíticos que voltaram a andar. Narrativas passadas de boca em boca reforçavam a crença de que o padre era um canal direto para a graça divina. Não eram apenas as curas físicas. Padre Cícero era visto como um profeta. Suas profecias abordavam seca, política e futuro do sertão, e muitas, segundo fiéis, cumpriam-se. Essa capacidade de ver além conferia-lhe maior santidade e sabedoria. O milagre da chuva é célebre. Em secas extremas, sua oração e intervenção teriam trazido a chuva, salvando lavouras e vidas. Para o povo sertanejo, a chuva era o maior dos milagres, e atribuí-la ao padre selava sua conexão vital com a terra e seu povo. A verdade sobre esses milagres e profecias reside no poder transformador que exerciam. Para o povo simples, Padre Cícero era a materialização da esperança, a certeza de que a fé podia, sim, mover montanhas e realizar o impossível. Essa crença no sobrenatural foi o alicerce de sua popularidade e de sua santidade, construída no coração do sertanejo. Os anos avançaram, e a vida longa de Padre Cícero, que atingiu 90 anos, começou a sentir o peso das enfermidades. Sua cabeça inclinava-se para o lado, resultado de uma possível condição inflamatória. Ele caminhava com o apoio de um cajado,
um suporte essencial para seu corpo marcado por dores crônicas e uma cifose que lhe conferia uma aparência peculiar em seus últimos anos. Apesar da fragilidade física, sua determinação e fé permaneciam inabaláveis. Mantinha uma rotina exaustiva, com sono mínimo, mas seu compromisso com Juazeiro e seu povo nunca esmoreceu. Mesmo afastado formalmente das funções eclesiásticas desde 1926, continuou sendo o farol político e espiritual da região. Em 18 de julho de 1934, uma quarta-feira, sua saúde sofreu um agravamento decisivo. Uma crise intestinal, que o afligia há anos, recrudesceu. Seu quadro piorou drasticamente na quinta-feira, com diagnóstico de obstrução intestinal e insuficiência cardiorenal. O patriarca do Nordeste se aproximava do fim, e o sertão, sem saber, prendia a respiração. Na manhã de 20 de julho de 1934, uma sexta-feira, às 7 horas, Juazeiro do Norte parou. A notícia se espalhou como um raio. Padre Cícero Romão Batista havia falecido. A causa oficial foi paralisia intestinal, seguida de insuficiência cardiorenal. Centenas de pessoas, num misto de descrença e desespero, correram para a casa do padre para confirmar o impensável. A comoção era imensa, e o luto, profundo. Para permitir a despedida de seu santo, o caixão foi colocado na vertical, na janela de sua casa, expondo o corpo do padim para a multidão. Relatos da época afirmam que o corpo teria se movido, alimentando ainda mais o imaginário dos fiéis que se recusavam a aceitar a morte do santo. Para o povo, ele não partirá. Transicionara para outro plano. No dia seguinte, 21 de julho, Juazeiro viveu um dos maiores sepultamentos de sua história. Estima-se que 40.000 pessoas acompanharam o corpo do padre Cícero até a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A presença de autoridades e da imprensa nacional registrou a cena de uma população em luto e, para muitos, em êxtase religioso. A repercussão na mídia variou, com jornais do Sudeste especulando sobre fanatismo, enquanto a imprensa nordestina tentava mostrar a civilidade do evento. Mas a verdade era que a descrença popular na morte de Padre Cícero era profunda. Para milhões, ele havia passado para um estado de maior santidade. A passagem de Padre Cícero, que para a imprensa e muitos intelectuais seria o fim do fanatismo, revelou-se um ponto de inflexão para o fortalecimento de seu legado. Contrariando expectativas, as romarias se intensificaram. Em novembro de 1934, houve uma grande peregrinação no Dia de Finados, consolidando-se como a maior romaria de Juazeiro do Norte, reafirmando que o misticismo em torno de Padre Cícero permanecia mais forte do que nunca, transcendendo a barreira da morte. Seu legado é multifacetado, entrelaçando fé, política e desenvolvimento social. Sua relação com a Igreja Católica, no entanto, foi uma peleja central. O milagre da hóstia foi o epicentro da discórdia. Apesar de uma primeira comissão ter reconhecido o caráter inexplicável, uma segunda, com viés cético, classificou o caso como farsa. As consequências foram severas: suspensão de ordens sacerdotais e proibição de celebrar missas para Padre Cícero, e exílio para Beata Maria de Araújo. A visão eurocêntrica da Igreja via a fé popular do sertão como superstição. Padre Cícero tentou reverter as punições, inclusive indo ao Vaticano, mas sem sucesso imediato. Em 1916, o Santo Ofício determinou sua excomunhão. Apesar da perseguição, a devoção popular a Padre Cícero só cresceu. Para o povo, ele era o padim, o protetor, um mártir e santo extraoficial, símbolo da resiliência da fé popular frente à rigidez institucional. Mais de um século depois de sua condenação, a Igreja Católica iniciou um processo de reabilitação. Em 2001, uma comissão de estudos foi criada. Em 2015, a Santa Sé, sob a égide do Papa Francisco, anunciou a histórica reconciliação de Padre Cícero com a Igreja Católica. A anulação das sanções de 1892 foi o primeiro passo para seu processo de beatificação, reconhecendo que ele viveu na plenitude das virtudes cristãs e abrindo caminho para o culto público a seu nome. Para muitos,
Esse perdão oficial foi o reconhecimento tardio de uma santidade já proclamada por milhões. Além de seu papel religioso, Padre Cícero foi um líder comunitário nato, estrategista político e visionário para Juazeiro. Inseriu-se profundamente na cultura dos pobres do sertão, cuidando dos desprezados pelas elites. Sua atitude pastoral foi de profunda empatia. Sua incursão na política, embora ele afirmasse nunca quis ser político, foi uma resposta à necessidade de transformar a vida miserável de seu rebanho. Ele foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, de 1911 a 1923, deputado federal e vice-governador. Na era do coronelismo, emergiu como um coronel sui generis, usando fé e popularidade para mobilizar e organizar a população, garantindo apoio para o desenvolvimento. Seu lema, oração e trabalho, foi um guia para o progresso material, incentivando oficinas, agricultura e artesanato. Contribuiu para infraestruturas e socorreu a população em secas e epidemias. Sua influência política foi decisiva na Revolta de Juazeiro, 1914, um confronto armado onde, sob sua liderança, os rebeldes repeliram tropas governamentais, garantindo a autonomia regional. Sua capacidade de articulação era tamanha que até Lampião o respeitava e foi influenciado por ele. A figura de Padre Cícero é, até hoje, permeada por ambiguidades que motivam reações de amor e ódio. De um lado, o sacerdote maldito pela Igreja. De outro, o santo aclamado por milhões. Estudiosos buscam desvendar sua complexidade, revelando um homem multifacetado. Suas análises apontam para sua astúcia política e habilidade em navegar entre poder eclesiástico e político. Essas análises humanizam sua santidade, mostrando um líder que atuava em todas as esferas para defender seu povo. Apesar das críticas e proibições, o legado de Padre Cícero perdurou e se fortaleceu, tornando-se um pilar inabalável da identidade nordestina, símbolo de resistência e fé. Suas romarias anuais continuam a atrair milhões, que buscam em Juazeiro não apenas a memória do Padim, mas a continuidade de sua intercessão e a força de sua crença. Recentemente, em reconhecimento além da religião, seu nome foi incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria, oficializando o que o povo já sabia. Padre Cícero é um dos grandes personagens da história brasileira. Ele é um arauto da fé sertaneja, o motor do desenvolvimento de Juazeiro e, acima de tudo, o Padim Cisso, que para milhões, nunca deixou de viver. Sua figura continua a inspirar, a mover, a interceder e a questionar os limites entre o sagrado e o profano. Assim, a história de Padre Cícero não é a de um término, mas a de uma metamorfose. Do homem à lenda, do padre ao padim, da figura histórica a um imortal herói da fé e da resiliência do povo nordestino. Sua passagem foi o ponto de partida para a eternidade de seu legado, que pulsa forte no coração de Juazeiro e de todo o Brasil, uma verdade que se reinventa a cada geração, reafirmando que a fé, quando encarnada em um homem de propósito, pode transcender a própria vida e se tornar eterna.